hoje sobre palavras. Palavras são sementes. Tudo aquilo que nós falamos hoje, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos, porque na maioria das vezes as nossas palavras, como disse Jesus, um dia Jesus ele disse: por tuas palavras você vai ser justificado, ou por tuas palavras você vai ser condenado. Palavras são sementes. Todos os dias quando a gente acorda, eu já falei aqui algumas vezes usando esse exemplo, todos os dias quando nós acordamos, nós recebemos, espiritualmente falando, claro, um pacotinho, numa mão esquerda, numa mão direita, de bênção ou de maldição. Nós é que escolhemos o que nós falamos. As nossas sementes são responsáveis pelo nosso presente e pelo nosso futuro. Infelizmente, muitas pessoas que estão dentro das igrejas, não vou nem falar das pessoas que estão lá fora, as pessoas que estão dentro da igreja, que já deveriam ter um entendimento espiritual, um nível espiritual, a ponto de entender que as suas palavras, elas são sementes. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que nós falamos. Ainda há pouco, ao telefone, conversava com a pastora Cida, e como disse o pastor Paulo há pouco, ainda está com um problema no braço, a gente tem orado por ela. E eu falava com ela sobre, e ela citava, pastor, umas pessoas que, infelizmente, no passado, saíram da igreja, e hoje, a gente acaba sabendo de um, de outro, que está vivendo problemas difíceis. Um que está doente, e é uma doença espiritual, porque ele já foi em todos os médicos, em todos os especialistas que existem na face da terra, ou pelo menos na face aqui dessa terra chamada Brasil, São Paulo, e nenhum médico descobriu. Até que chegou um irmão nele e disse: irmão, tua doença é espiritual, você precisa resolver isso. Talvez até se essa pessoa estivesse hoje cedo aqui e ouvisse a palavra que foi ministrada pelo pastor Gilberto, essa pessoa teria entendido o que ela está vivendo hoje. E a pastora mesmo disse, quando saiu da igreja, saiu pela porta dos fundos, criticando, falando mal. Palavras são sementes. Tudo que você fala pode vir na tua vida de bem ou de ruim. E ela citava outras pessoas. Esses dias viram fulano em um determinado lugar. Eu vou até checar a informação. Eu falei para ela: eu não acredito, pastora. Mas eu vou checar a informação para depois falar para o senhor melhor. Mas fulano saiu da igreja há um tempo, estava lá numa outra igreja, agora parece estar desviado, está até bebendo. Porque também quando saiu da igreja, saiu pela porta dos fundos. Eu não estou falando por mim, eu não estou falando pela igreja, denominação. Eu estou falando de gente que está dentro de um lugar sendo abençoado por Deus, mas o que ele fala não condiz com o que ele vive. Palavras são sementes. Se nós não tomarmos cuidado com o que nós falamos diariamente, a nossa vida não vai mudar muita coisa. Quando nós oramos, a gente ora para que pessoas sejam abençoadas, para que pessoas sejam curadas. Se ora, por exemplo, para uma pessoa, e eu já citei aqui vários casos que a gente conhece. Um desses casos, um rapaz que foi aqui da igreja no passado, uma certa vez numa aula, na época não tínhamos culto pela manhã, tínhamos a escola bíblica, e na escola bíblica, numa das aulas, me lembro, aqui no fundo, na sala, ele se reuniu, a gente tinha pintado no dia anterior a sala, e na reunião ele começou a espirrar, e todo mundo saúde, depois de uns 10 espirros, eu falei: ô irmão, em nome de Jesus, que Deus te cure disso aí. Ele falou: não, isso aqui meu avô teve, meu pai teve, eu também tenho a rinite, eu tenho, isso aqui eu já sei, a rinite. Eu falei: tá, mas Deus pode curar a tua vida. Não, eu sei, mas eu já tenho, eu já estou acostumado.
Tem muita gente que fala de Deus, ou que ora para Deus curar, para Deus abençoar, mas o que sai da boca dele, quando ele está lá fora, não é o que ele falou diante de Deus. Palavras são sementes. Se você não tomar cuidado com as coisas que você fala, você vai acabar trazendo problemas para a tua família, para o teu emprego, ou para a tua empresa. Você vai trazer problemas junto às pessoas com que você se relaciona. Você tem que tomar cuidado. E eu quero estudar sobre este assunto com os irmãos nesta noite, desculpe. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos Efésios capítulo 4. Se tudo correr bem, a partir do versículo 17. Ultimamente os computadores estão ficando tudo doido. A culpa é do computador, tá? Viu, Hermes? O computador lá está doidão, cara. Não sei o que aconteceu de novo. Só Jesus na causa. Preciso comprar um Mac. Comprar um Mac, gastar 5, 6 mil, nunca mais tem problema, né? Quanto for o Explorer internet, aí estamos lascados. Mas vamos lá. Efésios capítulo 4. Se tem alguém sem Bíblia do teu lado, se você puder repartir a leitura, faça isso. A partir do versículo 17. Apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele dá algumas dicas que servem para a gente também como uma igreja do século 21. A igreja do Jardim Almanara aqui em São Paulo. E o povo que está assistindo pela internet, o povo que está ouvindo pelas rádios, lá em Petrolândia, aqui em São Paulo, também serve para você essa palavra. Efésios 4:17, Paulo escreveu assim: eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. De que forma que é a inutilidade de pensamentos? Versículo 18, ele explica, ele diz, eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Versículo 19, ele continua dizendo, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. O mundo vive assim lá fora. Versículo 20, Paulo diz, todavia, irmãos, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. 21, de fato, vocês ouviram falar dele, nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Aí ele aconselha, 22, quanto à antiga maneira de viver, esse jeito que ele está falando nos versículos acima, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. 23, a serem renovados no modo de pensar. E, 24, revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Versículo 25, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Por quê? Ora, porque todos somos membros de um mesmo corpo. Versículo 26, Paulo aconselha, quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, 27, e não deem lugar ao diabo. Versículo 28, o que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Versículo 19, aonde quero chegar, Paulo diz, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Versículo 30, ele continua aconselhando, dizendo, não entristeçam o Espírito Santo de Deus,
com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Versículo 31, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. 32 e último, Paulo aconselha: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Só até aí. Paulo está dando algumas dicas importantes para a igreja de Éfeso. Como eu disse, serve para a gente, a igreja do século 21. Paulo está dando uma dica da seguinte forma: cuidado do jeito que você está vivendo. Não adianta você dizer que é cristão, não adianta você dizer que segue Jesus, se a sua vida não condiz com isso. Não adianta você falar ou orar para Deus, pedindo algumas coisas. O próprio Jesus disse: da mesma boca não pode proceder bênção ou maldição. Da mesma árvore não sai fruto, da mesma água não tem água doce e água salgada. Ou ela é doce ou é salgada. Da boca, ou sai fruto bom ou sai fruto ruim. Paulo está dizendo para o povo: vocês precisam tomar cuidado. Por quê? Porque vocês foram ensinados a se despir do velho homem que vivia assim. O homem antigo vivia assim, o homem sem Cristo vive assim. Agora vocês nasceram de novo, vocês estão revestidos, você tem uma nova roupagem. E nessa nova roupagem, duas coisas importantes que Paulo fala nesse texto. Primeiro, o seu modo de pensar. Eu não vou falar sobre isso hoje porque já estudamos sobre esse assunto aqui algumas vezes. O seu modo de pensar é muito importante. Já falei aqui várias vezes, já aprendi isso anos atrás. Tudo que acontece na nossa vida, de bom ou de ruim, é neutro. Tudo que acontece na nossa vida, de bom ou de ruim, é neutro. A tua reação, a tua atitude, a tua palavra, é que vai determinar se aquilo que aconteceu foi bom ou ruim. É você que decide. Quando Paulo fala de palavra torpe, irmão, segundo o dicionário, palavra torpe é palavra envergonhosa, é palavra vergonhosa, é palavra indecorosa, é palavra obscena, é palavra repugnante, palavra suja, palavra sórdida, palavra desonesta. Paulo está dizendo: nenhuma desse tipo de palavra saia da tua boca. Afinal de contas, você agora é uma nova pessoa. Você tem um jeito novo de pensar, e esse jeito novo de pensar te leva a falar de um jeito novo. Porque, como Jesus também disse, a boca fala do que está cheio no seu coração. Se a palavra de Deus estiver dentro de você, bom, você vai entender, como cristão, que você precisa falar a partir de agora diferente. Por exemplo, você quer viver um futuro diferente? Primeiro, você precisa conhecer o poder das suas palavras. Uma árvore, entenda, meu irmão, uma árvore, ela não come do próprio fruto. A árvore, ela gera frutos, e através desses frutos, pessoas são alimentadas. A árvore não come do seu próprio fruto. Os frutos das nossas vidas, aquilo que Deus tem nos dado, aquilo que Deus tem gerado em nós, seja intelectualmente falando, seja financeiramente, seja através dos talentos que Deus nos dá, nós temos que aprender a abençoar os outros com isso. A começar com a nossa palavra. O fruto da nossa boca, ele pode levar pessoas a viverem uma vida abençoada, ou levar pessoas a viver uma vida amaldiçoada. Por isso que eu comecei aqui na introdução dizendo de pessoas, citando um exemplo de pessoas que saíram da igreja, e saíram da igreja falando mal, amaldiçoando, criticando, xingando, bravo, pela porta dos fundos. Se você não está satisfeito com a igreja que você está, não tem problema. Você chega no seu pastor, você conversa com ele, fala: pastor, eu acho que chegou meu tempo, eu gostaria que o senhor orasse por mim, vou continuar te amando, vou continuar amando a igreja,
mas eu vou sair, eu vou para outro lugar. Eu acho que chegou meu tempo. Beleza, não tem problema nenhum. Quantos que já fizeram isso aqui comigo e a gente abençoou? Mesmo porque a igreja, como a gente brinca na hora do almoço, quando nós almoçamos com os pastores lá, eu almoço com os meus amigos, a gente sempre fala isso, igreja é que nem um ônibus. Está sempre subindo gente e descendo gente. E quem sobe você abençoa, quem desce você abençoa. Vai com Deus, sobe com Deus, vai com Deus, sobe com Deus, vai com Deus. A gente não foi chamado para ficar amaldiçoando, jogando praga em ninguém. Mesmo porque Deus disse para Abraão, quem te abençoar, eu vou abençoar. Quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Deus disse para Abraão. Pastor, mas Deus falou para Abraão, lembrando Gálatas 3, finalzinho, diz que aqueles que estão em Cristo são descendentes de Abraão. Então nós temos essa promessa de Deus que foi feita para Abraão, que também está na nossa vida. Você não precisa se preocupar com isso. A questão é que, como disse Salomão, Provérbios capítulo 12, aqui no telão, versículo 14, você que gosta de anotar aí, anote. Salomão escreveu, do fruto de sua boca, o homem se beneficia. O que ele quis dizer? Se você souber falar, liberar palavras de bênção, você vai comer bênção disso. Em Provérbios capítulo 13, versículo 2, Salomão disse, do fruto de sua boca o homem desfruta coisas boas. Então você quer ter uma vida mais abençoada? Meu irmão, começa pelo jeito que você está falando. Nós começamos um novo ano, o pastor Gilberto até falou aqui, achei interessante a palavra que ele disse, algo que eu venho falando há muito tempo, mas é sempre bom vir um de fora e talvez confirmar. Você começou um novo ano, meu irmão, faz nesse ano tudo aquilo que você deixou de fazer no ano passado. E não faça nesse ano tudo aquilo que você fez no ano passado e não deu certo. Começa um novo ano, é um novo ciclo. Começa esse novo ciclo de um novo jeito. Uma nova atitude. A começar pelas suas palavras. Como eu disse aqui, palavras são sementes. Quando a gente fala palavras para as pessoas, são sementes que nós estamos lançando. As nossas palavras, elas podem edificar ou podem destruir pessoas. A gente pode, através da palavra, levantar o ânimo dos outros. Ou a gente pode, com as nossas palavras, acabar com a vida da pessoa. Nós determinamos o que sai da nossa boca. Lembre-se o texto que Jesus disse: a boca fala, está cheio o coração. Por isso que Salomão, na sua grande sabedoria, em Provérbios capítulo 12, versículo 18, Salomão escreveu o seguinte: há palavras que ferem como espada, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. E esse talvez seja o maior problema, meus irmãos, que a gente esteja vivendo hoje no século 21 dentro de igreja. Porque a maioria dos crentes de hoje, ele não sabe olhar para os outros com olhos de misericórdia, ou com os mesmos olhos que Jesus olhou para a gente. Que quando Jesus olhou para mim um dia, ou olhou para você, Jesus não olhou pensando assim, aquele ali não, aquele ali é muito pecador, nossa, aquele ali, Deus me livre e guarde. Se Jesus olhasse para nós como nós olhamos para os outros, por exemplo, o pastor Ripari jamais seria pastor, 20 anos de ministério, ganhou 10 mil pessoas. E ele disse aqui, no começo desse ano, nesse púlpito: irmãos, eu vivi um problema na minha vida, comecei a pedir perdão. E ele disse: eu já fiz de tudo o que você pode imaginar nessa vida. Tudo! Eu só não matei, ele disse, mas o resto eu fiz de tudo de errado que você pode imaginar. Mas Deus olhou para ele, teve misericórdia e o salvou. Hoje eu estava vendo um vídeo que uma amiga mandou lá do interior, um vídeo de um rapaz falando 2, 3 minutos. Ele disse: poxa, se eu tivesse a oportunidade de estar lá naquela época, do lado de Judas, eu diria para Judas assim: Judas, não se mate, não se destrua. Judas,
Para de ficar pensando essas coisas terríveis. Porque aquele Jesus que você entregou, que você vendeu, Ele vai ressuscitar em 3 dias. E quando Ele ressuscitar, Ele vai te amar, Ele vai te perdoar, Ele vai ter misericórdia de você. Pena que ninguém pôde falar isso para Ele. E Ele acabou se suicidando. Porque no mínimo o diabo, ele deve ter trazido na mente de Judas tantas coisas boas que ele passou com Jesus. Ele sentiu aquele remorso terrível. E deve ter se amaldiçoado a ponto de ir e se matar. Meus irmãos, tem muita gente hoje dentro da igreja que ele olha para os outros com um olhar de julgamento. E quando ele olha, ele já libera uma palavra, ele já fala alguma coisa. Ah, aquele irmão, ah, aquela irmã, ah, aquele jovem, ah, aquela jovem, ah, aquele casal. Sendo que nós não temos esse direito. A Bíblia está cheia de conselhos. Você viu alguma coisa errada? Chama um líder, chama um presbítero, chama um pastor, conversa, 2, 3 pessoas. Irmão, eu vi isso, me perdoe, mas eu vi, eu queria resolver porque eu quero te ajudar. E não sair por aí falando mal de um, falando mal de outro, fofocando daqui, fofocando dali. Por quê? Toma cuidado, pelas tuas palavras você vai ser justificado, pelas tuas palavras você vai ser condenado. Por isso que Salomão disse, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Provérbios capítulo 11, versículo 11, Salomão escreveu, pela bênção dos justos a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. Aqui Salomão está se referindo a uma cidade, a algo grande, que envolve muitas pessoas. E às vezes nós como cristãos, lembre-se, vou trazer a sua memória aqui. Como cristão, nós somos chamados para amaldiçoar, amém, irmãos? Opa, errei. Nós somos chamados para quê? Lembra a pessoa que está do seu lado, fala assim, meu irmão, Deus chamou para ser uma bênção. Fala para ele assim, Deus chamou para falar palavras de bênção. Amém? Amém? Crê nessa palavra? Mas infelizmente hoje tem muita gente que vive falando do Brasil. Esse país é uma desgraça. Não vejo a hora de mudar daqui. Quero ir embora dessa praga, desse país, do inferno. O cara sai de manhã, tem 1 milhão de carros na rua. Aí ele fala, esse trânsito é uma porcaria dos infernos. Só que ele está dentro de um carro, os outros estão dentro de um ônibus. Ele está dentro de um carro, sentado, confortável. Mas ele está falando mal. Eu podia citar aqui N situações que nós vivemos diariamente, a gente vive falando, vive reclamando. E Salomão disse aqui, que pela bênção dos justos, a cidade é exaltada. Se os cristãos de hoje começassem a dizer assim, o Brasil é do Senhor Jesus, Deus muda a história dessa nação, levanta gente que tem compromisso com a tua palavra para se tornar líder dessa nação, Senhor. Se alguém chegasse perto de onde mora, falava assim, apesar do lugar ruim aqui, Senhor, ainda assim eu creio na tua bênção, eu creio que o Senhor pode mudar a situação dessas pessoas, eu creio que o Senhor pode trazer salvação, libertação, eu creio que o Senhor pode mudar histórias aqui, orar sobre isso, declarar. Mas infelizmente a gente não faz isso. Eu me lembro da história, não sei se eu já falei sobre isso aqui, já devo ter falado, eu não me lembro o personagem, me desculpe. Se eu não me engano foi Rui Barbosa, se eu não me engano. Que um belo dia, quando alguém o viu na rua, todas as crianças que passavam, ele tirava o chapéu e dizia, bom dia, bom dia, bom dia. Aí um camarada viu e falou assim, escuta, por que você tem esse hábito de tirar o chapéu para falar com as crianças? Ele falou, eu tenho esse hábito e respeito, porque pode ser que ele seja no futuro um presidente, um governador, um advogado, um médico. Então, por respeito, eu já estou dizendo bom dia. Diferente de quando você passa por um cara e fala, esse deve ser bandido. E o coitado às vezes nem é. Ele só se veste mal, ou então está com a camiseta do Corinthians, fazer o quê? Fazer o quê, né?
Mas às vezes a gente olha e a gente julga, a gente fala. Às vezes o cara é bandido, sim, mas às vezes, na maioria das vezes, não é. Não tem. Existe muita gente ruim no mundo, mas também existe a maioria esmagadora de gente boa. E a gente tem a mania de ficar lançando palavras e falando e reclamando. A gente pode incentivar, a gente pode encorajar, a gente pode abençoar as pessoas, mas infelizmente a gente deixa. Meus irmãos, eu conversava com a minha esposa ontem, indo embora para cá, hoje cedo, e ela disse que ela assistiu, dia desses, num programa de televisão, que a doença do século XX, no século XXI, em 2020, a doença que mais vai afetar as pessoas não vai ser mais o câncer. Hoje, a primeira doença que afeta o ser humano é o câncer. Nunca teve tantas pessoas com câncer como existe hoje. Mas segundo especialistas, no ano de 2020 para frente, a doença que mais vai afetar pessoas é depressão. E a gente já estudou sobre isso. Depressão é levar você para baixo. E a maioria das pessoas, elas querem falar com alguém. Elas querem ser ouvidas. Os psicólogos nunca ganharam tanto dinheiro. Eu também estou pensando em terminar o curso, porque eu acho que eu preciso me tornar psicólogo. Porque eu ouço pessoas, 1, 2, 3 horas, chegando no carro e fala assim: obrigado, pastor, Deus abençoe. E quando ele fala com o psicólogo 2, 3 horas, o cara fala: paga lá R$400 para coisa lá. Né? Mas como de graça eu recebi, de graça eu dou. Né? Enfim, continuo atendendo. As pessoas querem ser ouvidas. E é difícil, por exemplo, você vai conversar com alguém. Não sei se já teve essa experiência. Você vai falar com alguém e fala assim: ô Emerson, estou passando uma dificuldade, rapaz, financeira. Você nem imagina. Eu acabei fazendo alguma coisa errada e tal. Aí o Emerson fala assim: isso aí não é nada. Você não sabe o que eu passei. Não é hora de você falar isso agora. É hora de você ouvir. Você dá uma palavra de encorajamento. Amor, irmão, você vai sair dessa. Aquilo que eu puder te ajudar, você vai, né? Eu vou te ajudar. Você vai sair dessa. Não era para você falar tal coisa. A gente não tem cuidado com as coisas que nós falamos. Às vezes a gente fala coisas que machucam as pessoas. Enfim, Salomão, ele disse que muita gente hoje está, naquela época como hoje, vivendo uma vida deprimida, uma vida ansiosa. E no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 25, ele diz que o coração ansioso deprime o homem. Mas uma palavra bondosa o anima. Amém? O que é uma palavra bondosa? Vamos tornar isso didático. Você poderia agora, na boa, tá? Sem ficar nervoso. Se você não quiser, não precisa fazer. Mas você está sentado ao lado de alguém, você poderia liberar uma palavra assim, como disse Salomão, uma palavra bondosa. Não vai falar para ele vai Corinthians, senão ele vai dar um cascudo, tá? É uma palavra bondosa. Você pode falar para ele uma palavra bondosa? Olha aí que bonito. Jesus te ama. Uma palavra bondosa também, Emerson. Faz o cheque. Amém? Amém? Amém, irmãos? Eu quero te lembrar, meu irmão, que o teu futuro está nas tuas mãos. A gente lê na Bíblia que Deus escreveu o nosso futuro. Realmente Deus escreveu o nosso futuro. Mas Deus deu para a gente o livre-arbítrio. Nós, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, podemos mudar tudo aquilo que Deus escreveu de bom para nós. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente ouve a palavra. Quando você ouve a palavra, você pratica a palavra. Se você ouvir e praticar, você vai ver que a tua vida espiritual, a tua vida sentimental, a tua vida profissional, a tua vida familiar, ela vai ser abençoada. Por quê? Porque você vai aprender a medir suas palavras, você vai olhar com olhos diferentes as pessoas, você vai olhar com olhos diferentes as situações, você vai falar diferente em relação a tudo que você está vendo. Porque tudo que você está vendo é algo que muitas vezes é irreal. O diabo pinta as situações, o diabo luta para que a gente olhe e se engane e lance palavras sobre isso.
Quantos pais já não amaldiçoaram seus filhos? Meu irmão, minha irmã, põe uma coisa na tua cabeça: a vida do teu filho, a vida da tua filha é uma tela em branco que você vai pintar. O que diz a Bíblia? Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer, nunca mais sairá deste caminho. Agora, quando você vê os pais, eles falam de tudo com os filhos, mas às vezes não falam o mais importante: sobre salvação, sobre vida eterna, sobre Jesus. Por que Jesus morreu na cruz? Por que a gente adora a Deus? Por que Deus se importa conosco? Por que a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas que nós fazemos? Quer dizer, os pais têm que falar: o seu filho é uma tela em branco, você que pinta ele. E você quer ver o teu filho vivendo uma vida abençoada? Seja um modelo para ele. Não vá naquela história, nem faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Não, ele vai fazer o que você faz. Então, se você dobrar os seus joelhos e falar com Deus, seu filho vai ver isso, ele vai se sentir motivado a dobrar os joelhos e falar com Deus. Se você canta uma música que adora a Deus, o seu filho, a sua filha vai ouvir, como o Emerson mesmo lá com a Rebeca, a Adriana, que a menina já tem 1 ano e 5 meses, já até soletra algumas canções. Por quê? Porque ela está no ensaio ouvindo canções que adoram a Deus. Ensina a criança no caminho que deve andar. Por isso que nós vemos hoje, meus irmãos, muitas pessoas dentro da igreja, vivendo uma vida assim, aquém daquilo que Deus gostaria que ele vivesse. Mas a boa notícia é que ainda há tempo. Nós começamos um novo ano, nós só estamos em março, no 3º mês, o mês mais maravilhoso que tem no ano é o mês de março, né? E, né, João Pedro, é nós, né? Aniversário da igreja e tal. Né, Robertão? Somente o dia 28, né? Esse ano nós vamos comemorar o aniversário da igreja dia 25, último domingo. Meu irmão, minha irmã, nós fomos chamados por Deus para ser uma grande bênção. Mas infelizmente muitos de nós se esquecem disso e vive para baixo, e vive falando coisas que não deveríamos falar. Cuidado com as suas palavras. Você quer ter uma vida mais abençoada? Vou perguntar de novo: você quer ter uma vida mais abençoada? Ótimo, nós estamos em março, até o final do ano, se você mudar o teu jeito de falar, você vai ver que a tua vida vai mudar. Salomão, no outro texto, ele escreveu o seguinte: assim como o homem se imagina, assim ele é. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você espera. Amém? Já ouviu falar desse texto? O que é fé? É verbalizar. Eu não estou vendo ainda, mas eu sei que Deus vai me abençoar naquele negócio, eu sei que Deus vai abençoar no meu trabalho, eu sei que Deus vai me abençoar no meu andar, no meu voltar, no meu levantar, no meu deitar, eu sei que Deus vai abençoar a minha família, eu sei que Deus está comigo, eu sei que Deus me guarda, eu sei que Deus me liberta, eu sei que Deus me sustenta, eu sei que a mão de Deus está estendida, eu sei que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Eu tenho um barco, meu barco está numa tempestade, mas eu sei que Jesus está no barco, nem que ele esteja dormindo, mas ele está no barco. A gente tem que falar isso. A gente tem que aprender a citar os textos. E um bom começo é a gente ler a Bíblia e começar a falar aquilo que as pessoas não falam. Se você lembrar do texto lá de Elias, eu já preguei sobre isso aqui no passado. Elias, ele falou o que ninguém falou. Que quando Elias viu lá, estava orando, clamando, e falou para o moço dele: vai lá, vai olhar lá. E ele ia lá no alto do monte, e aí tem alguma nuvem? Tem nuvem nenhuma, viu, Elias? Ele continuou clamando. E aí, vai lá, olha de novo. Continua sem nuvem. Ah, então tá bom. E continuou orando, e orando, e orando, e orando. E agora, olha, para não falar que eu estou vendo uma nuvem, eu estou vendo uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Mas daí a dizer que vai chover,
O que fez Elias? Ele levantou e falou assim: então agora está ótimo, desce, fala para Acabe aparelhar os cavalos lá e ir embora, porque vai vir uma grande chuva. Fazia 3 anos e meio que não chovia, pois vai vir uma grande chuva, a bênção de Deus está chegando. Ele falou, ninguém falou. Porque cristão, servo de Deus é assim. Ele vai fazer um negócio, ele fala assim: Deus está nesse negócio, eu vou lá, é um negócio lícito, eu vou lá realizar, Deus vai me abençoar. Não deu o que você queria, então não era isso que Deus tinha para mim. Deus tem o melhor, então no outro negócio Deus vai me abençoar. O problema é que a gente vai fazer um negócio, não deu, tá vendo, Deus não me abençoa, abençoa aquele irmão lá, mas eu não. Já sai de lá reclamando. Amém, queridos? Olhe para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: meu irmão, precisamos mudar o nosso jeito de falar. Ministra sobre ele assim: que da tua boca saia palavras de bênção. Eu não vou nem falar de bênção sobre o teu marido, tua mulher, teus filhos, teus pais, tua casa, teu trabalho, teu carro. Não vou nem falar, você já sabe. Segundo, para influenciar o teu futuro, para você ter uma vida abençoada, a gente tem que entender o poder que a semente tem. Que a semente, como a gente estudou semana passada aqui, Deus quando fez as árvores, Deus quando fez a vegetação, nós vimos isso semana passada aqui do texto. De Gênesis, Deus disse, Ele criou a vegetação e falou para ela: produza. Deus criou as árvores e falou: produzam. Deus criou os peixes, diz: produzam. Deus criou os animais, falou: produzam, enche a terra. Deus criou os homens, falou assim: produza. O homem só encheu a terra e produz pouco. O único ser que Deus deu capacidade total e espiritual para produzir coisas maravilhosas, frutos maravilhosos, sementes maravilhosas, foi o ser humano. E o ser humano ainda hoje, ele produz sementes de maldição, de destruição, de desgraça. Uma pena. Mas se você entender o poder que tem dentro de uma semente, você vai entender que a palavra que sair da sua boca vai ser uma palavra de bênção sempre, em todas as ocasiões. Como Jó, perdeu tudo. O que ele falou? Deus é mau, que raiva, vou sair da igreja. E que Jó falou? Deus me deu, Deus me tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Palavra de bênção. Irmão, dentro de uma semente, existe uma floresta. Quando você lança uma semente, essa semente tem a capacidade de se reproduzir de uma forma tão maravilhosa que, se você esperar alguns anos, ela gera uma floresta. A sua palavra, meu irmão, a minha palavra tem o poder de abençoar ou de amaldiçoar. Nossa palavra tem poder de construir ou de destruir. Por isso que Salomão, nos seus conhecimentos, na sua sabedoria, Provérbios 17, 27, ele diz: quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Quem tem conhecimento fala pouco, pensa para falar. Agora, quem tem entendimento, o espírito dele é sereno. Ele não entra em treta com qualquer um, ele não fala qualquer coisa, ele não vai pela emoção, ele vai pela razão. Ele vai porque a mente dele é uma nova mente em Cristo Jesus. Então ele para pensar. E ele fala depois de pensar. Também em Provérbios 29, 20, o grande Salomão escreveu: você já viu alguém se precipitar no falar? Você já viu alguém se precipitar no falar? Vou perguntar aqui, é uma pergunta retórica, mas eu vou ter que fazê-la. Alguém já se precipitou naquilo que falou? Levanta a mão. Eu levanto as duas. Para levantar a perna, eu levanto também. Eu já me precipitei em tantas coisas na minha vida. Tantas coisas que eu falei. Por isso que Salomão diz: há mais esperança para o insensato, aquela pessoa que não tem senso, que fala pelos cotovelos, do que para ele. E quando a gente fala de semente, a gente lembra de sementes financeiras, de dinheiro.
Porque muita gente não entende, meus irmãos, tem muita gente pedindo a bênção de Deus. Eu conheço várias pessoas, que dobram os joelhos e falam assim: Senhor, abençoa a minha vida financeira. Senhor, abençoa o meu salário. Senhor, abençoa esse negócio. Eu ouço várias pessoas orando assim. É errado orar? Não. Mas vamos pensar logicamente. Se você estivesse diante de Deus, diante dele. Ah, pastor, mas eu estou diante dele. Sim, você não está vendo. Mas digamos se você estivesse vendo Deus. E falasse assim: Senhor, abençoa a minha vida financeira. E Deus te perguntasse o seguinte: para quê? Não, é que eu quero comprar um carro novo. Tá bom, o que mais? Não, porque eu quero comprar uma casa própria. Beleza, e o que mais? Não, porque eu quero também viajar o mundo, né? O senhor fez um mundo lindo, eu quero conhecer as ilhas gregas, quero conhecer a Torre Eiffel, eu quero conhecer o Japão. E o senhor sabe que isso vai dinheiro, tá? O que mais? Ah, eu também quero comprar um segundo carro, porque no dia que dá a placa do meu carro, eu quero ter um outro, para não ter que andar de ônibus. O que mais? Não, eu também quero comprar umas roupas, né? Ninguém é de ferro, eu quero comprar umas roupas. Quantas? Ah, sei lá, uns 50 pares de sandália, mais uns 200 vestidos. Né? Não, acho que eu exagerei, 200 é muito, né? 150. Entende? E o interessante é que Deus está com a gente. Se você ler o texto, eu vou pedir para os meninos colocarem aqui, 2 Coríntios, capítulo 9. A partir do versículo 6, Paulo está falando para a igreja de Corinto. Esse texto é o seguinte: se você ler o capítulo 7 e 8, a igreja lá da região, algumas das igrejas estavam passando por dificuldades. Aí Paulo faz uma coleta. Ó, gente, nós precisamos ajudar tal igreja que está passando por dificuldades. Momentaneamente eles estão com dificuldade. Então podemos fazer uma coleta? Podemos. De que forma? Paulo ensina. Lembrem-se, 2 Coríntios 9, 6. Aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. 7, ele diz o seguinte: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. O que Paulo quis dizer? Eu vou te resumir, já contei essa história várias vezes. Aquela história do menininho que recebe do pai R$2. 2 moedinhas, vai para a igreja, filho, uma é de Deus, a outra é sua, tá bom, tá bom. No meio do caminho ele trupica a moeda de Deus, cai lá dentro do bueiro. Ele fala: Deus, a tua já foi, já era, lascou. Que é assim que as pessoas pensam. Deus é o seguinte, o senhor não precisa, e realmente Deus não precisa. Deus é dono do prato e dor, para que Deus vai querer dinheiro? Agora, para manter a obra dele, para que a obra dele vá avante, para que pessoas sejam alcançadas, é preciso de dinheiro. E esse dinheiro vem de como? Conforme eu determinei dentro do meu coração. De que forma que eu determinei do meu coração? Paulo explica. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com peso, nem por obrigação, que Deus ama quem dá com alegria. Aí ele diz: e Deus, 8, é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, diga assim comigo, todas as coisas. Fala para a pessoa que está do seu lado, entendeu? Todas as coisas? Amém? Beleza? Entendeu? Todas as coisas. Diga para ele assim: em todo o tempo. Entendeu? Todas as coisas, todo o tempo. Tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em boa obra. Versículo 9 ele escreve: está escrito isso, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Eu falo assim: Deus está te dando riqueza, Deus te dá sementes, riqueza, para que você não passe por necessidade, para que em todo o tempo você tenha uma vida abençoada. Infelizmente, a pessoa quando começa a ganhar dinheiro, ele começa a ficar avarento, ele começa a guardar para si, ele começa a brigar com todo mundo, ele começa a achar que todo mundo depende dele, que ele mantém todo mundo, e aquilo é um peso. Está cheio de gente assim. Versículo 10, Paulo diz o seguinte:
Aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come. Meu irmão, quem que é aquele que dá semente para as pessoas? Ai, meu Deus, acorda esse povo, Senhor. Meu irmão, quem que dá semente? Deus. Deus é aquele que dá semente ao que semeia e pão para aquele que tem fome. Ou seja, Deus tem dois tipos de pessoas aqui. Aquele que recebe semente e aquele que só recebe o pão para comer. Porque Jesus disse, está também no livro de Salmos, que aqueles que servem a Deus jamais vão mendigar o pão. Amém? O pão, a comida, Deus não vai deixar faltar. Agora, aquele que recebe a semente, ele diz aqui, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Versículo 11, Paulo diz o seguinte, vocês serão enriquecidos de todas as formas. E ele explica, para quê? Para que eu possa gastar todo o dinheiro naquilo que tudo eu desejo. Amém, irmãos? Fala para a pessoa que está do seu lado, meu irmão, você tem que aprender a ser generoso. Até nas suas palavras. Você tem que aprender a ser generoso. Eu já falei aqui, e eu bato nessa tecla há anos. Eu falo por mim. Há anos, antes até de ser pastor. Eu nunca deixei de abençoar a obra de Deus e pessoas. Nunca. Eu sempre reparti coisas minhas com os outros. Eu tinha uma empresa de refeição, sobrava comigo, eu trazia e levava para algumas pessoas. Não jogava fora, a gente trazia e levava para outras pessoas. Deus quer enriquecer o seu povo. Para quê? Para que vocês possam ser generosos em qualquer ocasião. E por esse intermédio nosso, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. É óbvio, como eu disse no começo, o contexto aqui, Paulo estava tratando de uma coleta para uma igreja que precisava. Mas se a gente trazer isso para o nosso tempo, Paulo utiliza dessas verdades bíblicas, sementes, para mostrar a importância de que você planta, você colhe. Gálatas 6, 7 diz, tudo que o homem planta, ele colhe. Por isso que Salomão, o homem mais rico que teve nessa terra, Provérbios 11, 25, ele disse, o generoso prospera. Provérbios 22, 9, ele diz, quem é generoso será abençoado. Amém? Por que eu estou falando isso, meu irmão? Porque você recebe semente de Deus. Deus começa sempre dando semente. Só que tem gente que pega essa semente, em vez de ele lançar, para que ela gere frutos, para que ela gere bênção. Não, ele come a semente. Tem muita gente dentro da igreja hoje comendo a semente. Tem muita gente que fala assim, por que a minha vida financeira não vai para frente? Por que a minha vida não sai do buraco? Por que eu não saio do buraco? Por que eu estou sempre devendo? Por quê? Porque ele come a semente. Você e eu fomos criados para produzir, e não só para ficar comendo o que os outros produzem. Quando Deus nos deu capacidade espiritual de falar, quando Deus nos deu capacidade espiritual de plantar, seja palavras, seja atitudes, seja financeiramente falando, seja generosamente falando, Deus nos deu essa capacidade para a gente produzir isso. E como igreja de Jesus nessa terra, nós somos o sal, nós somos a luz. Jesus disse isso. Quer dizer, Deus nos fez para a gente dar sabor na vida das pessoas. De que forma que eu dou sabor? Ajudando, abençoando, orando, dando uma palavra de ânimo, levando para ela um conhecimento, alguma coisa. E não simplesmente dizer, eu sou cristão, estou na igreja. Não, não foi para isso que Jesus chamou a gente. O problema é que hoje em dia a gente está vivendo isso dentro das igrejas. Por isso que a situação está tão ruim assim. Por último, meus irmãos, para encerrar aqui, eu quero falar que a gente, para influenciar o nosso futuro,
seja através de palavras, de atitude, a gente precisa perseverar nisso. Perseverança. Perseverança. E o que é perseverar? É levantar de manhã e fazer sempre aquilo ali. Perseverar. Talvez você diga assim, pastor, mas eu já ajudei tanta gente e eu não vejo gratidão, eu não vejo retorno. Se te serve de consolo, hoje com 54 anos de idade, quando eu tinha 30, mas 24 só, 25. Como eu disse, a gente tinha um coração abençoador. Várias pessoas a gente abençoou, várias pessoas. Deus é testemunha disso, se assim eu posso dizer. Semana que passou, no almoço, eu conversava com meu filho. E ele falava, pai, você vê, fulano, né? Lembra de fulano? Lembro. Zé, eu me lembro quando era criança, teve uma treta lá, o que aconteceu? Aconteceu isso, mas antes de acontecer isso, a gente ajudou bastante. Tem fulano também que, se não tivesse feito o que fez, estava bem hoje. Estava bem. Mas ele não perseverou. Nós não. A gente perseverou. Com lutas, com dificuldades. Com vontade de desistir, com vontade de ir embora. Você pensa que nunca passou no meu coração vontade de largar tudo e sumir? Lógico que passou, eu sou humano, eu não sou super-homem. Eu chego aqui de carro, eu não chego voando. Mas a palavra de Deus me diz, me ensina, que quando você persevera nas suas atitudes, nas suas palavras, pode passar o tempo que for, pode demorar 20 anos, como demorou, 18 anos, 15 anos, enfim, hoje com 54, eu tenho certeza absoluta que eu tenho colhido bênçãos, onde eu nem imaginava colher, porque lá atrás eu plantei, eu perseverei. E olha que teve gente que deu palavra de ânimo para mim, dizendo o seguinte, você é besta, você é tonto, você é burro. Mas eu sei quem eu sou. Eu sou um servo do Deus vivo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Sabe que você dá algo para alguém e alguém não falar nada para você? Você sabe o que é isso? Você chegar lá e falar assim, eu lembrei de você, trouxe aqui um negócio, Deus te abençoe, tá? Tá bom. Aconteceu várias vezes comigo. Dá vontade de chegar assim e falar, eu vou pegar e levar embora. Só porque você foi ingrato. Mas não, a gente saía dele e falava, Deus sabe de todas as coisas. Por isso que Tiago, capítulo 5, versículo 11, ele disse, como vocês sabem, e eu não sei se você sabia, fique sabendo, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O que aconteceu com Jó? Perseverou. Os amigos foram lá e falaram, você está em pecado. E naquela época, o cara quando era leproso, cego, manco, é porque ele pecou ou os pais pecaram. Essa era a mentalidade deles. Por isso que Jesus, quando foi curar o cara lá, que era cego, que tinha problemas, a primeira pergunta dos discípulos foi para Jesus, ele falou, quem que pecou? Ele ou os pais? Essa era a mentalidade. Aí vai os amigos e fala para Jó assim, Jó, Deus é bom, mas eu acho que você pisou na bola, você está escondendo alguma coisa. E Jó perseverou. E Jó orou. E Jó rapava ou raspava a carne podre com um caco de telha. Ainda assim levantava a mão e falava assim, mas eu sei que o meu Redentor vive. Você não vê nenhuma palavra de maldição. Você não vê Jó escrevendo assim no texto dizendo o seguinte, aquele desgraçado do capeta me lascou. Não. Você vê Jó falando assim, Deus me deu, Deus me tirou, bendito seja o nome do meu Deus. Numa outra ocasião, eu sei que o meu Redentor vive, ele há de se manifestar. No final ele fala, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar,
Mas agora, com toda essa experiência que eu passei, eu posso te contemplar e ver que tu és Deus. Irmãos, quando a semente cai numa terra boa, ela produz frutos. Amém? Lucas capítulo 8, versículo 15 diz que as que caíram em boa terra são aqueles que com o coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm, dão fruto e ainda dão fruto com perseverança. Hebreus capítulo 6, versículo 12, o escritor de Hebreus disse: imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Tiago capítulo 5, versículo 7, ele diz: vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Versículo 8: sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração. Tiago falou sobre isso, perseverança. Você fala, às vezes é difícil, né? Oh Deus, muda a história do Brasil. Chega no outro dia, você vê um escândalo. Aí você ora de novo, fala: oh Deus, muda a história do Brasil. Chega no outro dia, mais 30 presos. Aí você fala assim: oh Deus, muda a história do Brasil. No outro dia, outro escândalo. Você fala assim: pô, não muda essa nação. Muda, tá um monte de gente sendo presa. Esses caras vão ter que devolver uma parte do dinheiro, ou boa parte desse dinheiro. Quer dizer, só de você declarar, alguma coisa já está acontecendo. É que a gente não vê isso. A gente fala: roubou, tal. A gente olha para a nossa vida e a gente fala assim: Deus me abençoou. Deus te abençoou, meu irmão. A maior dádiva de Deus nós já temos, é a salvação em Cristo Jesus. Era para a gente ir para o inferno, viver longe de Deus. Hoje a gente tem a possibilidade de se permanecer firme, se encontrar com Jesus quando Ele voltar, ou quando morrermos, e passar a eternidade na presença de Deus. A verdade é que as pessoas, elas querem hoje em dia essa questão do milagre urgente. Tem até essa expressão em algumas igrejas: vem aqui, que aqui tem um milagre urgente, vai acontecer hoje. Aí vai um monte de gente. É óbvio que no meio de 3, 4, 5 mil pessoas, 10, 15, 20, 100 são curadas. Mas a maioria às vezes não é curada e sai de lá frustrado. Mas não disse que era um milagre urgente? Não aconteceu nada. É porque não é assim. Deus não é uma máquina que você põe uma moeda e fala: me dá os 3 desejos. Deus é Deus. E quem entende o poder das suas palavras, por isso que eu disse aqui, quando a gente escolheu para cantar essa canção, Deus é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. É só gente que tem possibilidade de declarar isso, que a maioria das pessoas hoje não declaram isso. Ou Deus faz, ou então... Não. Deus fez, Ele é Deus. Deus não fez, Ele continua sendo Deus. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Amém, queridos? Meu desejo é que você, a partir de hoje, aproveite esse restante de ano, coloque no teu coração esse desejo, lançar palavra de bênção. Mas a situação está difícil, lance palavra de bênção. Mas estão falando mal de mim, lance palavra de bênção. Amém? Topas? Vamos ficar em pé, vamos orar? Tem um texto de Gálatas capítulo 6, versículo 9, que o apóstolo Paulo diz: se você não desanimar, no tempo próprio você vai colher. Amém? Crê nessa palavra? Feche os teus olhos, levante uma de suas mãos aos céus assim. E se você tem esse desejo de mudança, de entendimento, se você entendeu, na verdade, vamos começar por isso, se você entendeu o que nós tratamos aqui hoje, se realmente a palavra foi ao teu coração, essa palavra é uma boa semente. Se ela germinar, vai gerar frutos, e mais frutos dentro do teu coração. De olhos fechados, mão erguida, entenda, meu irmão, Deus chamou você para ser uma bênção. Deus chamou você para ser generoso. E quando eu falo generosidade, eu não falo só dinheiro, eu falo palavras, eu falo abraço, eu falo sorriso, eu falo alegria. Porque quem tem Jesus vive assim. Apesar de toda dificuldade, ele sabe que Jesus ainda está com ele no controle de tudo. Por pior que seja a situação, Jesus está conosco no barco.
Portanto, com a tua mão erguida de olhos fechados, eu te encorajo nesta noite a orar. Eu vou até te ajudar, eu não faço muito isso, mas eu vou te ajudar. Eu digo para você, com a mão erguida, olhos fechados, diga assim: Senhor Deus, eu quero mudar, a partir de hoje, o meu jeito de falar. Me ajuda, Jesus, a lançar sempre palavras de bênção. Me ajuda a crer e praticar a tua palavra. Eu vou, como Pedro, acreditar, crer na tua palavra. Que seja assim a partir de hoje, na minha vida, em teu nome, Jesus, e para a tua glória. Amém, 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 amém. Vamos aplaudir Jesus, porque Ele merece. A Ele toda a honra, toda a glória.